Eita Jesus, abençoa Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que está aqui interagindo. Eu quero perguntar para você, crente, você já compartilhou o link aí? Você que está no YouTube, já? Eita, sim, eu quero ver se você já compartilhou mesmo. Compartilha esse link, manda aí para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essas palavras aqui que vêm daqui a pouco, aprendendo mais e mais, cada dia aqui a partir da palavra maravilhosa de Deus. É a Bíblia Sagrada, tem muita coisa aqui para a gente aprender, tem muita coisa e a gente vai começar a aprender sobre pequenas mudanças que na nossa vida vão transformando devagarinho a nossa vida, né? E a gente vai vendo a mudança acontecer passo a passo. E hoje a gente vai falar sobre o início disso daí. O início disso tudo é a mudança de mentalidade. A gente vai ler aqui lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. A partir disso daí é que a gente vai utilizar a base do programa de hoje. Abre tua Bíblia, crente, acompanha. Você, se não está com sua Bíblia aí, instala o aplicativo aí no teu celular, instala também o aplicativo da Rádio Novas de Paz para acompanhar não só o Consciência Cristã, mas também em outros horários. Teu celular ele vira um radinho aí mais portátil do que qualquer rádio que você conhece. Você coloca no bolso, liga o aplicativo, se quiser bota seu fonezinho de ouvido, ou bota um caixinha Bluetooth, ou qualquer jeito, você que escolhe. Aí você vai ter aí qualidade total no aplicativo da Rádio Novas de Paz. Abre aí, abre a tua Bíblia, ou abre teu aplicativo da Bíblia e vamos ler. Vamos ler lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que fala justamente sobre a renovação da mente. E diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente, meus irmãos, é um conceito bíblico que é essencial para a transformação da nossa vida. Especialmente como cristãos, especialmente se formos cristãos, que é a grande maioria das pessoas que escuta a Rádio Novas de Paz. E por que eu estou falando isso? Eu sempre gosto de salientar que nas cruzadas, nos lugares que eu costumo visitar, muitas vezes eu encontro pessoas que não são cristãs, que estão aqui com o coração amolecendo a cada dia, aprendendo mais e mais da palavra de Deus, e eu fico pedindo a Deus por essas pessoas, porque já tem o coração voltado para o aprendizado da palavra de Deus diariamente. E eu te digo, profetizando, viu? Daqui a pouco você vai ser crente também, viu? Vai ser crente junto comigo, junto com nossos irmãos aqui que já são. Mas vamos voltar a falar? Vamos falar aqui sobre renovação da mente. Renovar a mente, meus irmãos, significa não se conformar com os padrões desse mundo. Ou seja, não aceitar os valores, os comportamentos contrários ao que a palavra de Deus nos ensina a cada dia. Isso envolve, meus irmãos, abandonar pensamentos, hábitos, atitudes que não refletem a vontade de Deus na nossa vida. A mente humana, ela é influenciada diariamente pelo ambiente, pela cultura, pela experiência de vida que cada um de nós temos. Antes de nos convertermos, muitas vezes nós somos guiados por pensamentos negativos, por medo, por orgulho, às vezes por rancor, desejos egoístas e vários outros desejos aí fora da vontade de Deus. Mas aí começa a acontecer, a partir da conversão, a renovação da nossa mente. E ela começa quando a gente começa a pensar de acordo com o que a gente aprende na palavra de Deus, substituindo aquele velho homem, aquelas velhas crenças, por verdades espirituais. E aí a transformação interior,
ela começa a gerar frutos fora da gente, frutos exteriores. A renovação da nossa mente aí começa a trazer coração, atitudes, pensamentos, comportamentos. Quando a nossa mentalidade muda, meus irmãos, as nossas decisões, as nossas reações, os nossos relacionamentos, eles começam a ser impactados positivamente. Pelo quê? Inicialmente, pelo desejo de mudança. É isso mesmo. Tudo se inicia quando a gente deseja mudar. E posso trazer uma história pessoal, antes mesmo de ser crente. Antes mesmo de ser crente, eu comecei a entender que a mudança de mentalidade é o que traz às pessoas a verdadeira mudança. E aí, a partir disso, eu comecei a entender como é que isso funciona. Até que a minha mudança de mentalidade começou a ser tão intensa que aqueles vazios, que eu vou comentar mais na frente, daqui a pouco, aquele vazio que está dentro do homem, ele precisa ser preenchido. Tudo isso começou com mudança de mentalidade. A vontade de mudar. A vontade de ter uma transformação como pessoa, uma transformação de vida. Uma vida que estava cansada, uma vida que tinha as coisas materiais, mas uma vida que estava com um lado faltando, uma parte faltando. Uma parte interna, irmãos, que só é preenchida pela palavra de Deus, pelo entendimento do que é o Senhor nas nossas vidas. E aí a gente vai e aceita Jesus como nosso Salvador. Começa a entender, a compreender mais da palavra de Deus devagarinho. Eita, aquele Flávio antigo que ia pro culto e disse, não, eu vou só escutar a palavra mesmo. Aqui louvor eu escuto na rádio. É pouco a pouco, irmão. E aí, Flávio, hoje, Jesus, é como Clarissa diz, minha irmã, é o que mais vive dentro da igreja. Aí Deus vai fazendo assim a obra. E não é orgulho pra mim não, irmão. Não é me orgulhando de mim mesmo, não. Isso é Deus que muda a vida da gente. Mas isso tudo começou a partir da mudança da mente. Estudando a palavra de Deus, procurando a cada dia intimidade com o nosso Deus, pedindo ao Espírito Santo sua ajuda a cada dia, pedindo a graça, pedindo a sua santa misericórdia. Praticando a obediência. Eu lembro muito quando o pastor Francisco Tessi me disse uma coisa. Aquela coisinha que está dentro da sua vida. E ele não disse para mim não. Foi uma pregação na igreja. Eu disse, eita, essa é para mim. Uma pregação na igreja que dizia, aquela coisinha que está na sua vida, que precisa mudar, você sabe o que é. E de fato a gente sabe. De fato a gente sabe que pequenas coisas vão fazendo a mudança na nossa vida. E quando a gente começa a obedecer, irmão, não basta só conhecer a verdade, não. É necessário colocar essa verdade em prática na vida da gente a cada dia. Filtrar pensamentos, filtrar atitudes. A gente deve escolher conscientemente quais pensamentos a gente deve alimentar na nossa vida. Quais coisas a gente deve praticar e continuar praticando. Aquelas coisas que a gente deve parar. Aquelas coisas que a gente deve iniciar. Aquelas coisas que a gente deve aumentar a cada dia. Focar no que é verdadeiro, focar no que é honesto, focar no que é justo, no que é puro, no que é amável perante os olhos do Senhor. A renovação da nossa mente, meus irmãos, ela não acontece de uma hora para outra. É um processo que nos aproxima de Deus a cada dia. E a cada dia a gente vai ficando mais parecido com Jesus Cristo. E tudo isso, meus irmãos, começa a partir da forma com que nós pensamos. A forma com que nós pensamos, ela influencia diretamente nas nossas atitudes, nas nossas decisões e no destino espiritual e até material que a gente tem.
A Bíblia nos ensina que há duas mentalidades opostas: a mentalidade do mundo e a mentalidade de Deus. E é isso que a gente aprende na Bíblia a cada dia. Pensar como o mundo. Pensar como o mundo significa adotar valores, crenças, comportamentos que não são dentro dos princípios bíblicos. É a maneira natural de pensar, a maneira normal do homem sem conhecimento de Deus, do homem sem conhecimento da sua santa palavra, influenciado pelo pecado, influenciado pela cultura secular em que nós vivemos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E aí a gente pode perceber que existem algumas características da mentalidade mundana. Eu vou citar algumas aqui para os irmãos: egoísmo, individualismo, materialismo. Priorizar interesses próprios acima de tudo, meus irmãos, é a característica do egoísmo. Valorizar mais as coisas da terra do que as coisas espirituais é uma das características do materialismo. O relativismo moral, coisa que a gente já estudou aqui no Consciência Cristã, não tem verdade absoluta, tudo é permitido, é do jeito que cada um pensa. A autossuficiência, acreditar que não precisa de Deus para nada, acreditar que meu dinheiro pode tudo, acreditar que meu intelecto pode tudo. Eu já pensei assim. Mas a gente começa a aprender. Apego a emoções, apegos a desejos. Agir pelo que sente, agir pelo que pensa, pelo que acha que é. Jesus, tem misericórdia. É aprendendo a cada dia, Senhor. Graças a Ti. Toda glória e honra seja para o Teu nome, meu Pai. Mas aí a gente começa a entender. Começa a entender que não é como a gente quer. É como deve ser, irmão. Quem faz o que quer tem um futuro que não quer. Tem um futuro vazio. Um futuro que se pensa que é preenchido com riquezas materiais, com bens materiais, com casa de praia, com bebida, com festa, com diversão. Mas a gente aprende. A gente amadurece e a gente começa a ver que nada disso preenche o nosso íntimo, o nosso interior, e que isso só é preenchido quando Deus começa a habitar e preencher todo aquele vazio dentro do nosso coração. E aí a gente começa a mudar. Mudanças que, pouco a pouco, vão preenchendo e vão trazendo grandes transformações na nossa vida. E aí a gente começa a pensar como Deus deseja. Pensar com uma mentalidade renovada, uma mentalidade renovada pela Sua palavra, deixando princípios celestiais guiarem as nossas escolhas, as nossas ações a cada dia. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí a gente começa a mudar e começa a pensar que realmente deve utilizar as características da mentalidade de Deus na nossa vida. E a gente vê essa transformação acontecer. E tudo começa, meus irmãos, quando a gente se humilha. Irmão Flávio, se humilhar. Quem não é crente não entende o que é se humilhar, não, irmão. Eu mesmo era uma pessoa que dizia pro pastor Técio: não, pai, não é assim não. Se humilhar daqui a pouco os outros pontam. Você não pode ser humilde, não. Humilde, as pessoas vão fazer do jeito que quiser com você. E a gente aprende que não é assim, irmão. Humilde não é besta, não. Humilde é o que leva em consideração as outras pessoas,
Humilde é o que se coloca no lugar das outras pessoas, praticando a empatia. Humilde é quem se coloca à disposição de Deus, que reconhece a sua insignificância diante do nosso Senhor, que aprende o que é fé, que aprende o que é dependência de Deus, que aprende que o homem planeja, mas é Deus quem dá a direção. E aí a gente aprende o que é santidade, a gente aprende o que é santificação, aprende o que é temor a Deus. E aí aprende que a nossa vida tem um propósito diante de Deus, meus irmãos. Um propósito que é visto não com imediatismo, mas sim com a visão de sabedoria. Uma visão além do presente, uma visão focada no reino. E aí a gente aprende sobre fruto do Espírito, amor, paciência, bondade. Um que eu falo todos os dias aqui, que é domínio próprio. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele abandonou aquela mentalidade antiga, aquela mentalidade de perseguir os cristãos. Passou a viver para Cristo, considerando tudo como perda, em comparação ao conhecimento, ao crescimento espiritual que ele estava tendo, vivendo o cristianismo, assim como muitos de nós. Muitos novos convertidos que estão aí escutando a Rádio Novas de Paz. Muita gente que está sendo alimentada por essa palavra diária. Muita gente que está criando uma consciência cristã. Aqui com esse programa, aqui com outros programas também na Rádio Novas de Paz. Aprendendo, meditando na palavra de Deus a cada dia. Orando, pedindo discernimento. Pedindo pela transformação de sua mente, procurando evitar influências negativas, moldando o jeito novo de pensar, aquele jeito novo que morreu para o mundo, mas nasceu para Cristo, praticando ensinamentos, vivendo conforme a fé. E aí a gente conclui, meus irmãos, que quem pensa como o mundo, que segue suas próprias vontades, seus próprios desejos, não vai ter um futuro dentro da vontade de Deus. Mas sim, quem se submete à vontade de Deus, colhe um fruto, meu irmão, um fruto de vida transformada. E essa mentalidade é a mentalidade que devemos alimentar a cada dia. Eu posso dizer que hoje sou um novo homem. Um novo homem com uma mentalidade diferente, que procura mudança, que procura transformação diária, porque é uma constância. E aí fica a pergunta para reflexão. O que tem moldado a sua maneira de pensar? A palavra de Deus ou os padrões do mundo? Pense nisso.